E aí, carinha, seja bem-vindo a mais um curso de Biologia com o professor Fábio Recanello. Falaremos sobre ecologia. Veja os tópicos: conceitos básicos, cadeias e teias alimentares, energia e matéria nos ecossistemas, ciclos biogeoquímicos, dinâmica das populações, relações ecológicas, sucessão ecológica, biomas, humanidade e biomas. E para você, querido professor, uma dinâmica para você aplicar em sala para os seus queridos alunos. O curso está bem objetivo e aprofundado. Sejam bem-vindos. Começaremos com este tópico aqui, conceitos básicos. Hey ho, let's go! A ecologia ela tem como objeto de estudo as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A relação dos seres bióticos, aqueles com vida, com os seres abióticos, os sem vida. É uma ciência multidisciplinar, ela não envolve somente a biologia. Veremos em outras aulas aí o ciclo biogeoquímicos. Olha só, biologia, geografia e química, todas estão envolvidas na ecologia, assim como outras aí ciências sociais. A questão que eu quero deixar para você é se despertamos para os problemas ambientais causados pela expansão da população humana. O que você acha? Acontece que você pode assistir esse curso de ecologia e continuar jogando lixo na rua, continuar caçando animais, continuar colocando fogo no mato, não é? Porque não é preciso entender o problema, você tem que fazer mudar. Mudar os seus hábitos, mudar os seus costumes. Aí sim você se despertou para os problemas ecológicos. Você adquiriu uma consciência ecológica relacionada à poluição, relacionada à biodiversidade. Algumas semanas atrás, nós prendemos um grupo de caçadores. Eles estavam com muitas pacas mortas no carro. E ao entrevistar, esses caçadores, a gente percebe que pode ser ignorância ou você percebe uma falta de cultura, uma falta de educação, uma falta do quê? De consciência ecológica. A pessoa não tem nem ideia do que ela está fazendo. A paca é um animal que o ciclo reprodutivo dela é uma vez a cada ano. Então por isso que ela está aí num grupo ameaçado de extinção. E ao conversar com esses caçadores, eles não têm nem ideia disso. Okay? Então, por isso que é importante a gente despertar essa consciência ecológica. Muitas pessoas colocam fogo no mato, mas também não sabem os problemas, o que gera esse desmatamento. E tudo isso a gente vai ver no curso. Falta nessas pessoas, talvez são ignorantes? Sim. Talvez agem de má fé? Talvez sim, pessoas que fazem tudo isso de má fé. Ou pessoas que simplesmente não têm um ensino fundamental, não têm um mínimo de educação, de ensino para saber que o que ela está fazendo causa muito mal ao meio ambiente. Temos outro problema aqui, a reciclagem, entre outros que veremos em slides subsequentes. Conceitos básicos em ecologia. O indivíduo é um exemplar de uma espécie, é um membro daquela espécie, um membro da espécie, que constitui uma unidade distinta. Agora, espécie, que já vimos em evolução, é um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais, que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Então, quando dois indivíduos eles se cruzam e têm descendentes férteis, podemos chamar isso em ecologia de espécie. Por exemplo, nós temos aí um cão labrador que cruza com um pointer e nasce aí um cachorrinho. Então, eles são da mesma espécie. População. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. Então, quando se juntam vários membros da mesma espécie naquele ecossistema, nós temos uma população. Olha só, todos da mesma espécie, população. E quando mistura com outras espécies, aí nós temos uma comunidade biológica. Comunidade biológica ou biocenose. Biocenose é um conjunto de populações diferentes que coexistem em uma determinada região, interagindo direta ou indiretamente uma com as outras. Então, misturou outras populações, nós temos a comunidade. O ecossistema, que é a unidade de estudo em ecologia,
é um conjunto formado pela comunidade, o meio biótico, aquele com vida, ou seja, as populações, todas as populações com vida, e o ambiente físico, o meio abiótico. Então, exemplo, temos uma lagoa, um deserto, uma floresta, ilha, recife de corais, é o caso da ilustração, um aquário autossuficiente, um aquário com várias espécies, temos ali fatores bióticos e abióticos, pode ser sim um ecossistema. Tá? É a unidade de estudo em ecologia ao ecossistema. E a biosfera, ou Gaia, é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Corresponde à porção da Terra onde existe vida. Para o vestibular, são os conceitos que você precisa levar. Okay? A biosfera, então, é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Corresponde à porção da Terra onde existe a vida. Mas aonde existe a vida no nosso planeta? Isso, às vezes, pode ir muito além da nossa imaginação. Então, nós temos vida a mais de 10 mil metros. Temos aqui esse abutre africano, ele consegue voar a mais de 10 mil metros de altura. E quando se fala em profundidade, 9 mil metros de profundidade. Então, é mais ou menos 10 mil para baixo e 10 mil para cima, onde existe a vida. Aqui você encontra peixes abissais, onde, é claro, já não existe mais luz. Esses peixes são adaptados a alta pressão, com o corpo elástico, esqueleto leve, possuem em seu corpo algumas bactérias que produzem luz, tá? Que emitem fótons de luz. Então, para você ver a porção da Terra onde existe a vida. E aqui um vídeo complemento. Depois que você adquirir o material, você clica aqui. É um vídeo do YouTube bem legal, interativo. Esse vídeo ele vai te dar uma noção da profundidade dos nossos oceanos. Um outro conceito simples e importantíssimo na ecologia é o habitat. É o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. Corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive. Por exemplo, a zebra, o leão, é encontrado na savana. O urso polar, é encontrado no círculo polar ártico. O Triatoma infestans, o barbeiro, ele é encontrado aí nas frestas das casinhas pau a pique, né? Então, onde a espécie ela é encontrada corresponde ao seu habitat. Muito fácil esse conceito. Vamos ver agora um outro conceito, que é o nicho ecológico. O nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. Define o modo de vida único e particular que cada espécie explora no seu habitat. Então, nós temos aqui o veado, aí nós temos outros veados, quais são os seus predadores, quais são os seus parasitas, o que ele come, o que ele bebe, qual que é a temperatura, a umidade, ou qual que é o local da sua reprodução. Todo esse círculo de costumes, hábitos, define o seu nicho ecológico. É o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. Chamam isso de profissão do organismo. Tá? Eu não gosto de usar muito esse termo. Falam que enquanto o habitat é a casinha da espécie, o nicho ecológico é a sua profissão. Então, sabendo disso, vamos direto agora a um assunto que cai muito nos exames, que é o princípio de Gauss, ou princípio de exclusão competitiva. Quando duas espécies de uma biocenose, de uma comunidade, exploram nichos ecológicos semelhantes, estabelece-se entre elas uma competição por um ou mais recursos do meio. Subentende desse princípio que duas espécies eles podem conviver no mesmo lugar, eles podem ter o mesmo habitat. Só que se eles tiverem os mesmos nichos ecológicos também, eles vão competir entre eles. É isso que esse princípio está dizendo. Como exemplo, eu trouxe aqui o primeiro exemplo do Paramecium. Duas espécies de Paramecium. O Paramecium caudatum e o Paramecium bursária. Um vive em suspensão no meio de cultura. O outro vive junto às paredes do tubo de cultura. Significa, pessoal, que eles estão no mesmo habitat, só que eles têm nichos ecológicos diferentes. Então, eles podem viver no mesmo habitat, já que seus nichos ecológicos são suficientemente diferentes. Eles não vão competir, então eles podem conviver. Nós temos aqui o cormorão de polpa na superfície, que se alimenta nas águas superficiais, e o cormorão negro, que alimenta-se em águas mais profundas.
Eles têm o mesmo habitat, são duas espécies no mesmo habitat, só que eles possuem nichos ecológicos diferentes, eles têm hábitos alimentares diferentes. Então, eles podem viver no mesmo habitat, já que seus nichos ecológicos são suficientemente diferentes. Tá? 2 exemplos. Agora, e se eles tiverem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico, o que vai acontecer, professor? A competição entre duas espécies que exploram o mesmo nicho ecológico pode levar a 3 diferentes situações. Então, se eles têm o mesmo habitat, o mesmo nicho ecológico, o que pode acontecer? A extinção de uma das espécies, tá? A espécie mais frágil vai ser extinta. A expulsão de uma das espécies, a espécie mais frágil normalmente, e a mudança de nicho de uma ou ambas espécies. Até a mudança do nicho pode acontecer, buscando sim a sobrevivência dessa espécie. Então lembre, duas espécies elas podem ter o mesmo habitat, só que se elas tiverem também o mesmo nicho ecológico, elas vão competir entre elas. Resultado disso, ou uma cai fora, ou uma é extinta, ou uma vai ter um outro nicho ecológico, vai mudar o seu nicho ecológico. Perfeito, galerinha? Vamos continuar a aula então, carinha. Um outro conceito é o ecótono. É uma região de transição entre 2 ecossistemas. Apresenta grande biodiversidade. Logo com a ilustração isso vai ficar mais claro. São áreas então de transição ambiental onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas, isto é, a totalidade da flora e da fauna, dos animais e dos vegetais, né? Que fazem parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Então nós temos aqui espécies de pradarias e aqui espécies de floresta decida. Claro que de pradarias não vai já para a floresta, nós temos uma área de transição e logo essa área de transição ela tem alta biodiversidade, aqui se encontra maior número de espécies. Tá? Essa é a principal característica do ecótono ou ecótone. E o bioma, a Gaia? A Gaia é um conjunto de ecossistema com características relativamente uniformes, de clima, solo, fauna e flora. Exemplos de biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas. Isso aqui é estudado em geografia e eu vou falar desses biomas no final do curso. Então nós temos aqui áreas uniformes, ó, coloquei em verde, a floresta amazônica. Aqui a zona dos cocais. Campos cerrados, ó, são áreas uniformes. O Pantanal, Mata Atlântica. Então são ecossistemas amplos e uniformes. Aqui a vegetação litorânea, todas com a mesma característica. Os Pampas, no Rio Grande do Sul. A Mata das Araucárias, aqui no sul do país. Tá? Então, esses conjuntos de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora é chamado de bioma ou Gaia. E temos ainda, pessoal, para finalizar essa aula, os níveis de organização da ecologia. Sabemos dessa sequência. Os átomos eles se organizam em moléculas, que se organizam em organelas, que se organizam em células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, que é o indivíduo, a espécie, o membro da espécie, conjunto de espécies, populações, várias populações, comunidade, junto a essas comunidades interagindo com os fatores abióticos, os fatores sem vida. Temos os ecossistemas, né, que estuda a relação das comunidades com os fatores abióticos. E por último, a biosfera, que é o maior ecossistema do planeta. Tá? Então é bem simples memorizar esta sequência, é muito simples e muito lógica. E o que nós vamos estudar no decorrer do curso? Essa aula foi bem simples, é a introdução da ecologia. E esses níveis são importantes porque é o ponto de partida do nosso curso. Os conceitos, tá? Os conceitos e também os níveis de organização. Por quê? Aqui em população, nós vamos estudar o crescimento populacional, dinâmica das populações. Em comunidade, nós vamos estudar as relações entre as espécies, o mutualismo, simbiose, toda aquela coisa, protocooperação. Você já deve ter escutado falar nesses termos. A gente estuda aqui em comunidade.
Em ecossistema, as mudanças no ecossistema são as sucessões ecológicas. Em biosfera, as inter-relações entre os ecossistemas. Tá? Então eu espero que você não perca nenhuma aula desse curso. Essa é apenas uma aula introdutória, nada demais. Você vê que não tem dificuldade alguma essa aula. Nós vamos resolver alguns exercícios agora e você já está liberado, carinha. Uma questão que saiu do forno, FUVEST 2016. Você pode dar o pause no vídeo, tentar resolver ou pode acompanhar o professor. A cobra Erythrolamprus aesculape tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca Bothrops jararaca tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e também é terrícola. Ambas ocorrem no Brasil, na floresta pluvial costeira. Essas serpentes, elas disputam o mesmo nicho ecológico? Não, elas possuem nicho ecológico diferente. Uma tem hábito noturno, a outra diurno. Elas constituem uma população? Não, elas são de espécies diferentes. Espécies diferentes não são da mesma população. Compartilham o mesmo habitat? Perfeito. Alternativa C, C de coração. Vamos para a próxima questão, muito fácil essa, né? Questão número 3. Essa aqui é interessante. Considere as seguintes afirmações sobre os conceitos utilizados em ecologia. Nicho ecológico é a posição biológica ou funcional que um ecossistema ocupa em um determinado meio, não que uma espécie ocupa em um determinado meio. Tá? Então, incorreto. 2. A zona de transição que faz limite entre dois biótopos recebe o nome de nível trófico. Negativo, recebe o nome de ecótono. 3. O estudo do comportamento animal em uma perspectiva evolutiva denomina-se etologia. Correto, pessoal. A 3 está correta. Eu não falei desse termo porque raramente ele aparece em prova. Etologia lembra muito as minhas aulas de biologia, a faculdade de biologia. O professor falava assim, na aula de etologia você tem que pegar um bichinho e ficar olhando ele para ver o que ele faz. Essa era a tarefa, era o dever de casa na faculdade. O que significa etologia, então? É estudar o comportamento do animal. Tá? Você tinha que ver à noite o animalzinho sai, você pegava um tipo de minhoquinha lá, a minhoquinha saía à noite, ou pegava algum inseto, e você tinha que ficar estudando, ficar observando esse animal para ver o seu nicho ecológico, para ver o seu hábito, o seu nicho ecológico, ok? Denomina-se então etologia, o estudo do comportamento desse animal. Alternativa, bola. Próxima questão. A 4 aí eu vou deixar para vocês. É a mesma da 2, a 4, tá? Só que aqui tá bem montadinha. 5. Há espécies de insetos, como por exemplo o Aedes aegypti, em que machos e fêmeas vivem do mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea, elas ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. Veja só, o Aedes aegypti em que os machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo, então eles têm o mesmo habitat, só que nichos ecológicos são diferentes. Uma se alimenta de sangue e a outra aí de vegetais adocicados. Tá? Alternativa A, alternativa correta. Por fim, vamos resolver uma questão que já é praticamente uma revisão da aula de hoje. Vamos direto ao esquema. Conjunto de condições necessárias para uma população se desenvolver e manter o tamanho populacional. Acredite, esse é o conceito de nicho ecológico. São vários os conceitos de nicho ecológico e esse aqui é um conjunto de condições bióticas e abióticas, ou seja, toda aquela condição que o ecossistema oferece, que o meio ambiente oferece para uma determinada espécie, ela crescer, ela se reproduzir, ela se desenvolver, ela manter o seu tamanho populacional, porque para uma espécie ter um nicho ecológico, é preciso de uma condição ambiental. O ambiente ele tem que fornecer uma condição aceitável para essa espécie ter o seu nicho ecológico, para ela desempenhar as suas funções. Tá? Então esse é um conceito também de nicho ecológico. Conjunto de populações de diferentes espécies. Conjunto, mais de uma espécie, nós estamos falando da biocenose. Biocenose ou comunidade. O
que vivem numa mesma região mantendo relações entre si, biocenose ou comunidade. Área do espaço geográfico caracterizada por um conjunto de ecossistemas com vegetação, solo e fisionomia típicos de um clima predominante, ou seja, uma região uniforme, que acabamos de falar, né? Estamos falando do bioma, é o 5, bioma. Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Unidade em que os seres vivos e fatores abióticos interagem, formando um sistema estável, o equilíbrio todo do ecossistema, a interação dos fatores bióticos com os abióticos. Estamos falando do ecossistema. Ambiente em que vivem determinadas espécies. Em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas, caracterizado por suas propriedades bióticas e abióticas. Esse aqui é um outro conceito de habitat. É o ambiente em que vivem as espécies. Viver, onde eles vivem, onde eles moram. Esse aqui é o habitat. Conjunto de seres de uma mesma espécie. Facinho, né? População, mesma espécie, população, que vivem em uma determinada área geográfica. Então, a alternativa, pessoal, dado. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Gostei muito da turma, tá? Mesmo vocês estando distante. A gente se encontra nas próximas aulas. Abuse dos comentários, deixem aí dicas. O professor sempre gosta quando o aluno coloca uma dica, complementa a aula com informação, com novas ideias, novas formas de associar os conceitos, tá? Isso incrementa muito a aula. E é bom para todos os estudantes que acompanham o site Mega Aluno, as aulas do professor. Tá? Um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula.